Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir, mas nós estamos aqui hoje para ler o capítulo 3 e que o Senhor Jesus possa ministrar no coração de cada uma de nós, né? Cada um de vocês. Então vamos lá, ative seu cérebro, capítulo 3. Suas escolhas mudam seu cérebro. Passagem bíblica-chave. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. É um versículo que devemos memorizar. E não vos conformeis com este século. O que é? Com as coisas deste mundo. Não nos conformar com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar. Quando nós não conformamos com as coisas deste mundo, com o padrão desse mundo, mas nós transformamos pela renovação da nossa mente, aí sim vamos experimentar a vontade, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Troquei aqui, mas está tudo bem. Depois disso, nós experimentamos. Conceito científico relacionado. Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios microcirurgiões, enquanto fazemos escolhas que vão mudar os circuitos em nossos cérebros. Fomos projetados para fazer a nossa própria cirurgia no cérebro e rearranjá-lo através do pensar e do escolher. Assim, para assim renovarmos a nossa mente. Esse capítulo, ele é maravilhoso. Deus, ele colocou esse poder, olha, que lindo, de renovar a nossa mente, sabendo o que pensar, como podemos ser nossos próprios microcirurgiões. Coloque isso na sua mente. Eu posso ser minha própria microcirurgiã. Glória a Deus, através de quê? Das escolhas que vão mudar os circuitos do meu cérebro. Nossas escolhas, as consciências naturais de nossos pensamentos e imaginação, ficam sob a pele do nosso DNA e podem ativar ou desativar certos genes, mudando a estrutura dos neurônios em nossos cérebros. Sendo assim, nossos pensamentos, imaginação e escolhas podem mudar a estrutura e função do cérebro em todos os níveis: molecular, genético, epigenética, celular, estrutural, neuroquímico, eletromagnético e até subatômico. Através de nossos pensamentos, podemos ser nossos próprios neurocirurgiões, enquanto fazemos escolhas que mudam o circuito dos nossos cérebros. Fomos projetados para fazer essa própria cirurgia cerebral. Esse poder científico que nossa mente tem de mudar o cérebro é chamado de epigenética. E espiritualmente chama-se, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Como imagina em sua alma, assim ele é. A maneira como o cérebro muda, como resultado da atividade mental, é cientificamente chamado de neuroplasticidade. E espiritualmente é renovação da mente. Olha como que a ciência vai de acordo com a Bíblia. É lindo o que Deus faz. E Deus é maravilhoso que levanta pessoas inteligentes. Nós todos somos inteligentes, mas pessoas com essa disponibilidade de estudar, de aprofundar. Isso é incrível. Cientista que une a Bíblia, a ciência com a fé. No capítulo 2, eu apresentei você a ciência da epigenética, a qual é uma prova científica e tangível de que, como nossas escolhas são importantes, elas trazem vida ou morte, bênção ou maldição, e elas podem ir além de nós mesmos, influenciando o quê? As próximas gerações, que é Deuteronômio 30, 19. Isso acontece porque escolhas se transformam em sinais que mudam nosso cérebro e corpo. Portanto, essas mudanças não são ditadas por nossos genes. Nosso pensamento e escolhas subsequentes se transformam em interruptores de sinais para nossos genes. O que é incrível é que os genes ficam dormentes até serem ativados por um sinal. Eles têm potencial, mas eles precisam ser ativados para utilizar esse potencial. Eles precisam ser descompactados, que está no capítulo 2.
A epigenética é uma ciência antiga e uma verdade espiritual. Se você quiser entender direitinho sobre os genes, é só ouvir o capítulo 2 depois. A epigenética é citada como uma ciência nova, mas, na verdade, é uma ciência antiga que encontramos por toda a Bíblia. Em seu nível mais básico, a epigenética é o fato de que os pensamentos e escolhas impactam seu corpo e seu cérebro, da saúde mental e seu desenvolvimento espiritual. Deuteronômio 30, 19. Salmos 34, do 11 ao 16. Provérbios 3, do 7 ao 8. E essas escolhas vão impactar, e não apenas seu próprio espírito, alma e corpo, mas também as pessoas com quem você se relaciona. Na verdade, trata-se de algo ainda mais profundo. Depois eu mando essas referências, né, para vocês, essas referências da Bíblia. Trata-se de algo mais profundo, pois suas escolhas podem afetar as próximas gerações. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Êxodo 34. Ver também Êxodo 20, Números 18, 14 e Deuteronômio 5. As decisões que você toma hoje se tornam parte das redes de pensamento em seu cérebro. As duas cópias de cromossomo que você carrega em cada uma de suas células contém todo o conjunto de material genético necessário para criar você. Um ponto interessante, uma célula em seu cérebro e uma célula em seu rim contém exatamente o mesmo DNA. E enquanto um bebê está no útero, as células nascentes, novas, em desenvolvimento, se diferenciam entre uma célula cerebral e uma célula do rim. Apenas quando processos epigenéticos cruciais ligam ou desligam os genes. Portanto, Deus criou sinais epigenéticos perfeitamente sincronizados para serem ativados no útero enquanto o bebê está em desenvolvimento. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Jeremias 1:5. Nossos pensamentos podem impactar as próximas 4 gerações. A ciência demonstrou como as redes de pensamentos passam pelo espermatozoide e pelo óvulo via DNA até as próximas 4 gerações. Um dos primeiros estudos mostrando que um sinal epigenético pode afetar a expressão genética foi feita com ratos que tinham o gene AGOT, o qual fez com que os fossem mais gordos, tivessem pelo amarelo e houvesse uma incidência maior de câncer e diabetes. Quando o gene AGOT ocorre em humanos, ele está relacionado à obesidade e ao diabetes tipo 2. No experimento, logo antes da concepção, os ratos mães AGOT foram alimentados com um produto químico nutricional chamado grupo metil, em forma de vitamina B. Ele age como doador de métil, a qual inibe a expressão genética, o que fez com que a prole desse grupo não fosse gorda nem tivesse pelo amarelo. Portanto, um sinal externo e nutricional, né, perdeu essa palavra aqui, mudou o padrão geracional. Esse estudo consagrado promoveu uma série de outros estudos, incluindo alguns feitos em humanos, que mostraram que não é apenas a comida que pode mudar os padrões geracionais, o pensamento também pode fazê-lo. Em 2003, foi lançado o projeto Epigenoma Humano, o qual mostrou que a epigenética evoluiu de um espetáculo qualquer dos anos 1970 para o que agora é uma atração principal no palco da biologia, dando à genética a devida atenção. Então, foi feito esse projeto agora, no ano de 2003. Mistérios científicos. A epigenética explica certos mistérios científicos que a genética tradicional nunca conseguiu explicar. Por exemplo, por que em um caso como o de 2 irmãos gêmeos idênticos, um desenvolve asma e o outro não? Eles têm o mesmo genoma, portanto, eles deveriam responder da mesma forma. Mas a visão individual de mundo deles, o que eu chamo de fator eu, assim como habilidades que eles têm de escolher, significa que eles pensam e reagem de forma diferente, o que altera a expressão genética deles. Apesar de os genes desses gêmeos serem iguais, os padrões de expressão deles podem ser modificados através do sinal. E esse sinal é afetado, sobretudo, por nossa reação aos eventos e circunstâncias da vida. Isso é algo profundo.
E as implicações são enormes. O modo como reagimos, nossos pensamentos e escolhas se tornam o sinal que ativa ou desativa os problemas geracionais em nossas vidas. O bom, o ruim e o feio. Vistos coletivamente, os estudos sobre epigenética nos mostram que o bom, o ruim e o feio acabam ocorrendo nas gerações, mas a sua mente é o sinal, o fator epigenético, que liga ou desliga esses genes. Assim, você não está destinado a viver os padrões negativos dos seus antepassados. Você não está destinado. Você pode. Em vez disso, fazer uma escolha para a vida inteira de superação, mudando os padrões de expressão deles. A parte 2 desse livro lhe mostrará como. Indo mais longe, a Bíblia que diz que os pecados dos pais vão atingir a terceira e quarta geração, Êxodo, parece insinuar que somos responsáveis pelos pecados não confessados dos nossos trisavós. Mas podemos respirar aliviados quando lemos Deuteronômio 24 e Ezequiel, que explicam que somos responsáveis, cada um por seus próprios pecados, e não por aqueles de nossos ancestrais. Sei que isso parece confuso, porque, por um lado, a Bíblia diz que a iniquidade dos pais visitará os filhos, mas, por outro lado, somos responsáveis apenas pelos nossos próprios pecados. Funciona assim. As mudanças epigenéticas representam uma resposta biológica a um sinal do ambiente. Essa resposta pode ser dada através de marcas epigenéticas, mas se você remover o sinal, as marcas epigenéticas vão desaparecer. Pela mesma razão, se você escolher adicionar um sinal, por exemplo, dizer algo como: minha mãe teve depressão, e é por isso que eu tenho depressão, e agora minha filha está sofrendo de depressão. Então, as marcas epigenéticas vão ser ativadas. Pensar e verbalizar o problema serve como sinal que tornará esse problema uma realidade. Tenho visto isso durante os anos em minha prática privada e em meus seminários. O mesmo em minha própria vida e nas vidas da minha família e amigos, várias e várias vezes. Se nós não acordamos para essas verdades, elas nos pegarão quando não estivermos olhando. E antes que você perceba, estará vivendo uma vida que não planejou, ou seja, estará repetindo o ciclo. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu filho, minha filha, vai repetir o ciclo. Se isso descreve você, aqui está a boa notícia. Você pode mudar. Você pode mudar. Predisposição versus destino. Olha que lindo, gente. Você pode mudar. Não é porque a sua mãe teve depressão que você está condenada a ter depressão e que sua filha, seu filho também está condenado. Podemos mudar. Podemos mudar. Nós não somos o que eles foram, o que eles são. Não. Nós podemos mudar. Essa é a boa notícia. Predisposição versus destino. Aqui está o ponto principal. Os pecados dos pais criam uma predisposição, não um destino. Você não é responsável por algo que está predisposto por causa das decisões dos seus antepassados. No entanto, você é responsável por estar alerta quanto a essa predisposições, por avaliá-las e por escolher eliminá-las. As marcas epigenéticas em nossos genes que podem nos predispor a fumar, a comer demais os alimentos errados, a ser pessimistas ou a nos preocupar podem mudar. Isso poderia trazer com que, por exemplo, os genes da obesidade se expressam demais, ou os genes que controlam reações de estresse se desvaneçam, se desativasse, encurtando sua vida e ainda diminuindo a qualidade dela, diminuindo sua paz, a harmonia da alma e sua felicidade. Olha o que pode acontecer, né? Somos também responsáveis por nossas próprias escolhas e podemos aplicar a obra da cruz e confessar, nos arrepender e eliminar futuras escolhas pecaminosas. Não precisamos escolher o estresse. Não precisamos escolher, nem, eu não tenho controle das minhas reações. Não. Não, nós podemos escolher uma vida de paz, de alegria, de harmonia, confessando, nos arrependendo.
e eliminando as futuras escolhas pecaminosas. Não é porque fulano bebia, pecava desse jeito que eu também vou fazer igual. Não. Além disso, nossas escolhas, os sinais epigenéticos, alteram a expressão dos genes, os marcadores epigenéticos, os quais podem ser passados para os filhos e netos, prontos para ter a predisposição antes mesmo de serem concebidos. Portanto, nossas más escolhas se tornam as más predisposições deles. A alternativa negativa é que você pode escolher aceitar as predisposições e viver com elas. Mas não esqueça que você deve se responsabilizar por isso também. O que transforma o sinal que fará com que você se torne um rato agoute, amarelo, gordo, é exatamente o fato de aceitar as predisposições e viver nelas. Mas basta a adição do sinal de um grupo metil para mudar a vida da prole dos ratos agoute. Da mesma maneira, a adição de um sinal de atitude positiva ou um sinal de um versículo da Bíblia que foi memorizado, no qual se meditou, pode mudar a expressão genética. Eu falo, vamos decorar 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Quando eu decoro um versículo desse, eu errei. Aí vem aquela culpa. Opa, eu posso confessar o meu pecado. Aí vai mudando até a expressão genética, olha que lindo. Apenas a sua própria mente pode eliminar aquilo que ela criou. A sua mente pode eliminar aquilo que ela criou. Se você ouviu uma palavra negativa na sua vida, você criou essa crença limitante? Ah, você é burra demais, você nunca vai ser ninguém na vida. Aí você cria essa crença limitante e acredita que nunca vai ser ninguém na vida. Por quê? Porque uma pessoa falou. Mas você que criou pode eliminar. Você pode, opa, eu ouvi isso, mas eu sou alguém sim, porque eu sou filha amada, Deus me criou com perfeição e eu posso. Eu posso, por quê? Porque eu sou boazinha? Não, porque eu tenho Deus na minha vida. E eu posso seguir em frente, eu posso estudar, eu posso correr atrás. E é assim, você apenas pode eliminar aquilo mesmo que você criou. Evidência científica da graça de Deus. Outra evidência científica da graça de Deus pode ser vista na estrutura que está no meio do cérebro, chamado hipocampo. Essa estrutura, em forma de cavalo marinho, a qual processa informações recebidas, facilita a conversão da memória de curto prazo em memória de longo prazo. Lida com a memória espacial e também ajuda a controlar as nossas respostas ao estresse. Cientistas descobriram que, em uns ambientes acolhedor e amoroso, marcadores epigenéticos de acetil aumentam nos genes localizados no hipocampo, o que nos mantém calmos e sossegados. Quanto mais marcadores de acetil, mais esses genes da calma no hipocampo se expressam e atenuam a resposta ao estresse. Já numa escolha tóxica, produz o efeito oposto. Os marcadores de acetil reduzem e os de metil aumentam, fazendo com que tenhamos menos paz. Portanto, os marcadores de metil desligam a expressão genética e os marcadores de acetil ligam a expressão genética. O ligar ou desligar está baseado no sinal e nós podemos escolher um dos dois. Uau, o que nós escolhemos? Às vezes queremos desligar, por exemplo, desativando os genes de obesidade nos ratos agoute e no teste humano. Mas também queremos ativar a boa expressão genética, por exemplo, o gene que está no hipocampo e que controla o estresse, seja ligando a felicidade, a paz, a saúde, ou ligando a ansiedade, a preocupação e a negatividade. Nós estamos mudando a substância física do cérebro. Nós estamos mudando. Ou seja, às vezes ligando a felicidade, a paz e a saúde, ou ligando a ansiedade, a preocupação e a negatividade. O que nós escolhemos? O que você escolhe? O cérebro se reorganiza durante nossa vida. Em 1930, Santiago escreveu que as vias nervosas são fixas e imutáveis. Mas agora cientistas reconhecem que o cérebro possui a habilidade maravilhosa de se reorganizar ao longo da vida, mudando sua estrutura e função através apenas da experiência mental.
Se o cérebro pode piorar constantemente, por estar focado no problema, então ele pode melhorar, entendendo como eliminar e substituir o problema. Vocês entenderam isso? O cérebro, ele piora se você fica focado no problema, foca no problema, foca no problema. Então, ele pode melhorar, entendendo eliminar e substituir esse problema. Tira o foco do problema. Tira o foco do problema. Tira o foco da negatividade. Tira o foco disso. Renova sua mente. Vamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. O paradoxo da neuroplasticidade. Assim, a neuroplasticidade pode trabalhar para nós como também contra nós. Porque tudo o que pensamos sobre um assunto acaba se desenvolvendo. E isso se aplica às ambas as extremidades do espectro, negativa ou positiva. Por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, a neuroplasticidade trabalhou contra a pessoa, que experimentou um evento mental destruidor que mudou fundamentalmente o significado da sua vida e alterou o cérebro estruturalmente. Durante o trauma, a mente da pessoa não estava pensando com harmonia de calma. Consequentemente, ele ou ela não escolheu, processou ou reagiu corretamente ao acontecimento, transformando o pensamento que foi introduzido em uma bagunça tóxica e confusa. Enquanto a pessoa revive o acontecimento várias vezes, o pensamento se estabelece com mais e mais profundidade na mente, se tornando um filtro principal e perturbando o funcionamento normal. Os flashbacks. Reviver a memória ruim muitas vezes por dia fortalece o circuito, fazendo-o pior e mais enfraquecedor. Ou seja, você só fica lembrando daquela coisa ruim que aconteceu, daquela notícia ruim, como você reagiu, fica lembrando, às vezes, daquele acidente, fica lembrando daquela perda. Mas você fica revivendo essa memória muitas vezes por dia, e isso fortalece o circuito, e fazendo pior e mais enfraquecedor. Mas nós podemos usar a neuroplasticidade para renovar as nossas mentes. Como consertamos isso? Vocês lembram que eu já falei com vocês? Conta a sua história como superação. Porque, gente, todo mundo tem um passado. Às vezes o seu passado foi triste, foi de perdas, às vezes o seu passado foi de angústia, foi de sofrimento, às vezes financeiro, quebrou, passou necessidade. Aí você, quando começa a contar a sua história, só olhando o lado negativo, você fica revivendo. É o que acontece aqui, olha, vai enfraquecendo, vai fortalecendo, fortalece os circuitos, fazendo pior e mais enfraquecedor os negativos. Agora, se você conta a sua história, nossa, passei por um momento difícil, mas eu venci. Eu dei a volta por cima. Eu consegui cuidar dessa situação. Passei necessidade, precisei pedir ajuda, fulano, ciclano, e Deus enviou fulano, Deus enviou ciclano para me ajudar. A maneira como você conta a sua história faz toda a diferença, sabe onde? Na sua mente, no seu cérebro. Aqui, usa a neuroplasticidade para renovar a nossa mente. Como consertamos isso? Na parte 2 deste livro, vou explicar com mais profundidade e fornecer um esclarecimento simples e um gráfico da minha teoria do capítulo 8. A teoria geodésica do processamento de informação, sobre o qual minha abordagem é baseada. O conceito primordial é a aplicação da neuroplasticidade na direção correta, vendo o acontecimento com a mentalidade positiva de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é respeitado, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é outro versículo que devemos decorar. Assim, a pessoa conscientemente escolhe, de preferência, sob a direção do Espírito Santo, trazer aquela memória para a consciência, onde ela se torna plástica o suficiente para ser mudada. É isso que acontece. Isso significa que o substrato físico da memória fica enfraquecido, vulnerável e maleável. Deve ser enfraquecido, né? E pode ser manipulado. A pessoa, então, escolhe substituir o evento mental destruidor com a aplicação da palavra de Deus.
a qual salva a alma, Tiago 1:2. Eu já falei, e vou repetir o que esse livro está falando. Troque os pensamentos ruins pela palavra de Deus. Olha que lindo. Substitui. Você escolhe substituir. Ou você escolhe alimentar esses pensamentos que está te destruindo, que está te matando aos poucos. Troque pela palavra de Deus. A pessoa, como se fosse um estranho, olhando pela janela, observará a lembrança traumática e tóxica como uma experiência de enfraquecimento e morte. Mas, ao mesmo tempo, observará a nova experiência saudável que está surgindo. Praticando isso diariamente, a pessoa introduz os novos pensamentos saudáveis com mais profundidade ainda na mente. Neurônios que não recebem sinal suficiente, o reviver do acontecimento negativo, começarão a ser desfeitos, desarranjados e desconectados, e a destruir a emoção ligada ao trauma. O trauma existiu, mas você pode, o quê? Aos poucos, substituir, né? Além disso, destruir a emoção ligada ao trauma. Você vai lembrar, mas não vai ter aquela dor mais, aquela emoção. Eu sobrevivi, Deus me deu livramento. Ou quando muda o olhar, aconteceu isso, mas Deus esteve comigo, Deus me deu livramento. Vai, o quê? Desconectando e destruindo a emoção ligada a esse trauma. Além disso, certas substâncias químicas, como a ocitocina, que liga e remodela substâncias químicas, a dopamina, que aumenta o foco e a atenção, a serotonina, que amplia os sentimentos de paz e felicidade, começam a fluir ao redor dos pensamentos traumáticos, enfraquecendo-os ainda mais. Tudo isso ajuda a desconectar e desincronizar os neurônios. Se eles param de funcionar juntos, eles não irão mais se arranjar juntos. Isso leva à destruição ou à explosão dessas conexões e à construção de outras novas. Explico o lado prático desse processo na parte 2 do livro. Eu vou parar por aqui, a gente continua amanhã o capítulo 3, que senão vai me atrasar. Vai me atrasar aqui. Que Jesus, né, abençoe. E amanhã a gente pode conversar mais sobre esse capítulo. Vai ficar menos para amanhã? Aí a gente pode dialogar sobre esse capítulo, tá bom? Vocês topam? Amanhã eu quero colaboração de vocês, a gente dialogar sobre isso. O que vocês estão achando que é a neuroplasticidade, o que é a renovação da nossa mente? Se nós alimentarmos o pensamento negativo, o que acontece que nós acabamos de ler? Mas se nós mudarmos, trocarmos pela palavra de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Aí amanhã a gente termina, que vai ser só 5 páginas, e a gente comenta um pouquinho sobre ele, tá bom? Kelly, Deus abençoe, estávamos com saudade de você. Maria de Maria, eu também estava com saudade de vocês, só que está realmente muito corrido, graças a Deus. Mas está tudo bem, né? Tudo bem, né? Tá. Estou correndo atrás para ficar tudo bem. Isso, está ficando tudo bem. Sim, está ficando tudo bem. Glória a Deus. Deus abençoe. Está dando eco. Deus abençoe, é muito bom ver vocês aqui. Aí amanhã a gente finaliza o capítulo 3 e vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Jesus abençoe, gente. Até amanhã. Beijos, abraços. Com Deus, Lê, Kelly, todo mundo. Deus permitir.